Existem basicamente três tipos de canteiros de obras: os canteiros restritos, adotados em reformas, os canteiros longos, muito utilizados em obras horizontais, por exemplo, estradas, e os canteiros amplos, utilizados aí em obras no geral, como conjunto habitacionais, edificações de médio a grande porte. E se tratando deste canteiro de obra amplo, ele deve seguir alguns pré-requisitos, ele deve conter algumas coisinhas aí em relação às normas, seguindo as recomendações das normas. Por exemplo, número mínimo de instalações sanitárias, número mínimo de vasos sanitários, número mínimo de lavatórios, de mictórios, de chuveiro. Além disso, as áreas desses ambientes precisam ser tem uma dimensão mínima também. A dimensão mínima das áreas de apoio e áreas de vivência, como refeitórios, vestiários, as copas, os banheiros mesmo, área mínima ali para o vaso sanitário, área mínima das instalações de chuveiro. Então tudo isso precisa ter dimensões mínimas, quantidades mínimas de aparelhos sanitários também, para que fique um canteiro de obra seguindo as recomendações normativas, certo? E foi exatamente por isso que nós fizemos esse curso, para nós realizarmos um planejamento do canteiro de obras, para a gente quantificar tudo isso, para a gente calcular tudo isso, para realizar o planejamento de um canteiro de obras eficaz, seguindo todas as recomendações normativas. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Anote muito bem todas as recomendações, todas as dicas, participe do curso até o fim, que neste curso terá certificado de participação, é totalmente gratuito. Anote as suas dúvidas, comente aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, se restar alguma. E vamos lá para este curso que está imperdível sobre planejamento do canteiro de obras, totalmente gratuito e com certificado. Este curso ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos realizar aqui com você o planejamento do canteiro de obras na prática. Nós vamos fazer aqui passo a passo, quantificarmos todas as instalações sanitárias mínimas, quantificarmos as áreas dos ambientes mínimos em relação ao número de trabalhadores, vamos falar de área de vivência, vamos falar de área de apoio, vamos falar sobre os materiais utilizados nos canteiros, nós vamos falar um pouco sobre estocagem de materiais e também vamos falar sobre elevador de transporte de passageiros. Enfim, é um curso realmente bem completo para você entender como funciona o planejamento do canteiro de uma obra. E o final, na segunda parte, talvez a parte mais importante para você, nós vamos propor um exercício para que você faça o planejamento do canteiro de uma obra bem simples, um exercício bem simples, só para você nos mandar o exercício pronto, a gente poder te certificar. Então nós vamos observar o seu exercício, nós vamos corrigir o seu exercício e vamos emitir o seu certificado de 2 horas de participação, contando o tempo aqui deste curso, mais o tempo aí médio que você levou para fazer o exercício, certo? Esse exercício você vai mandar para a gente por WhatsApp ou por e-mail, como você preferir, e os nossos dados de contato estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá ok? Então vamos lá para o curso sobre planejamento do canteiro de obras. Bom, primeiramente vamos falar sobre as tipologias das instalações dos canteiros de obras, também chamadas de instalações provisórias, né? Obviamente, aquela construção que você vai fazer destinada ao canteiro de obras vai ser provisória, né? Assim, quando acabar a obra, todo aquele canteiro ele vai ser desmanchado, certo? Salvo aqueles canteiros que são utilizados dentro até mesmo de próprios apartamentos, é bem comum, né? A gente tem alguns canteiros ali dentro de apartamentos, utilizando o próprio apartamento da edificação para a gente poder fazer o canteiro de obras. No caso aqui, a gente vai utilizar por uma obra do zero, né? Aquela canteiro de obra amplo, edificações, por exemplo, de conjunto habitacionais, edificações prédios de média, grande porte. É esse tipo de canteiro que a gente vai tratar aqui no curso, né? E as instalações desse canteiro, o material desse canteiro, ele pode ser, um dos materiais utilizados é a chapa de compensado resinado, o famoso madeirite, né, que o pessoal costuma falar. Então a gente utiliza sim
esse madeirite, essa chapa de compensado resinado, para poder fazer o canteiro de obra. Para a gente poder construir o nosso canteiro de obra, sim, pode utilizarmos madeirite. Só que ele tem algumas recomendações, né, para esse madeirite. Por exemplo, ele tem que ser de, no mínimo, 14 milímetros. Não pode ser aquele madeirite inferior, né, que a gente tem por aí. A gente tem que utilizar um madeirite de no mínimo 14 milímetros. E ele deve ser selado e pintado. Tá? A gente não pode utilizar somente o madeirite bruto, no formato bruto dele. É recomendado que a gente sele esse madeirite e também pinte, principalmente as instalações sanitárias, por exemplo, o banheiro, né? A gente tem que proteger o banheiro aqui contra a umidade e revestindo aí com chapa galvanizada ou mesmo uma pintura impermeável, né? Vai funcionar como no banheiro, na cozinha, vai funcionar da mesma forma, né? Até mesmo para a gente prevenir ali contra bactérias, que a impermeabilização não protege somente contra água, né? Mas também contra gases, né? Essa impermeabilização. Bom, o piso do banheiro, quando a gente utiliza a chapa de compensado resinado, ele deve ser feito com contrapiso cimentado, tá? E não de madeira. Então, tudo bem que a gente tem ali a nossa instalação de madeira, que é a chapa de compensado resinado, o resinado, o madeirite é uma madeira, só que o piso do banheiro ele não pode ser de madeira, tá? Ele tem que ser feito por contrapiso de cimentado, tá? Então, aqui tem uma recomendação também, de preferência utilizar as telhas de zinco nesse tipo de instalação, porque ela é mais resistente aos impactos de materiais do que comparando com as telhas de fibrocimento. É uma obrigação? Não, mas é uma recomendação a preferência por telhas de zinco por ter uma resistência maior do que as telhas de fibrocimento, ok? A gente também pode usar chapas metálicas galvanizadas sem problema nenhum, só que qual que é a característica da chapa metálica galvanizada? Ela há muito calor, né, nessa chapa de metálica galvanizada. Então a gente tem que tomar alguns cuidados aí. A mesma coisa em se tratando das obras com containers. A gente pode também fazer canteiro de obras utilizando containers, mas por esse tipo de material absorver muito calor, a gente precisa tomar aí alguns cuidados. Cuidados com estes são, por exemplo, fazer um isolamento térmico, né? Só que esse isolamento térmico nos containers, ele tem um custo um pouco elevado, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a preferência de pintar, fazer uma pintura externa aí nesse container na cor branca, porque ela absorve menos o calor, né? Você imagina você ter uma cor escura no material que já absorve bastante calor, vai ter uma temperatura muito alta em dias quentes, né? A gente tem que fazer uma ventilação natural, tem que prever ventilações naturais, ou seja, aberturas aqui no container, certo? De no mínimo 15% da área, né? E com duas aberturas no mínimo, então a gente calcula a área desse container e aí calcula 15% dessa área do container, área do piso, e a gente faz aqui as aberturas, pelo menos duas aberturas, totalizando o equivalente a 15% da área, tá? Então a gente tem que prever isso. E a estrutura, por ela ser de metal, né, ela tem que ser aterrada, porque é um material que conduz eletricidade. Então ela deve prever o sistema ali de aterramento, tá ok? E, claro, possuindo o sistema de aterramento, a gente tem que fazer também, colocar ali, dependendo da instalação, a gente colocar o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, e aí tem que prever instalações elétricas para esse tipo de instalação, como por exemplo o DR, o DPS, para a gente conseguir fazer a instalação ser segura, mesmo se tratando de um canteiro com container, né, com material metálico, que a gente absorve muito calor, que tem essa condução de eletricidade. Então, esses são os principais, né, materiais aí, chapa de compensado resinado, que é o madeirite, chapas metálicas galvanizadas, containers, claro que existem outros também, mas esses são os principais. Ainda se tratando do container, o container, quando antigamente ele fora usado para o transporte ou acondicionamento de cargas, eles devem ser atestados, né, contra aí um atestado de salubridade relativo a riscos químicos, biológicos e radioativos, tá? Então, se
esse container, antigamente ele era usado aí para situações carregando materiais químicos, biológicos ou até mesmo radioativos, ele deve ter um atestado de salubridade ali para mostrar que não vai ter mais contaminação com esses agentes e que ele está apto ali para a vivência humana, certo? E esse atestado ele deve vir com o nome e CNPJ da empresa responsável pela adaptação. Então, geralmente aí também acompanha a ART do responsável por esse atestado, né? Geralmente o engenheiro químico, o pessoal costuma fazer bastante laudo em relação a isso, tá ok? Então, tem que tomar esse cuidado. E aí a gente começa a falar um pouquinho mais das áreas de vivência e áreas de apoio desses canteiros de obras. As áreas de vivência são refeitório, vestiário, área de lazer, alojamento e banheiros, tá? Todas essas áreas aqui, né, que o pessoal, como assim área de vivência? Que o pessoal vai usar bastante, né? Refeitório, vestiário, banheiro, o pessoal vai usar bastante. Então, essas áreas aqui, elas são proibidas em subsolos ou porões, tá? Então, a gente tem que fazer ali do nível do solo para cima. E a gente tem as áreas de apoio, como almoxarifado, escritório, guarita, a portaria, plantão de vendas, que geralmente ficam os corretores, lavanderia, ambulatório. É importante lembrar aqui que, no caso, por exemplo, da área de lazer, de alojamento, vai ser obrigatório a gente possuir isso daqui quando o canteiro de obras ele tiver alojamento, né? De repente o canteiro de obras não tem alojamento, né? Não tem alojamento ali no canteiro. Então não precisa necessariamente ter alojamento, ter área de lazer, ter lavanderia, né? Isso é quando o canteiro de obras possuir alojamento, tá? Ali na própria obra os trabalhadores se alojarem. Aí a gente precisa ali ter um espaço adequado para fazer o alojamento, que a gente vai comentar um pouco também, ter área de lazer e aí ter também lavanderia. Caso contrário, não precisa ter esses equipamentos aqui. Assim como o ambulatório, ele é obrigado para canteiros de obras que contenham acima de 50 trabalhadores. Menos do que 50 trabalhadores, eu não preciso ter obrigatoriamente um ambulatório como área de apoio dentro do meu canteiro de obras. Falando um pouco mais agora sobre as instalações propriamente ditas, começando agora realmente o planejamento do canteiro de obras com um pouco mais de cálculo, digamos assim. O refeitório, a gente tem que prever que ele não pode ter porta nem janela com instalação sanitária em comum, ou seja, eu não posso ter porta ou janela voltado a um banheiro, por exemplo, né, dentro do refeitório. Eu tenho que fazer isso de modo separado. É claro que normalmente esses ambientes, refeitório, banheiro, eles ficam próximos, mas eu tenho que evitar com que portas e janelas fiquem no mesmo ambiente, dividindo o mesmo ambiente. Isso eu não posso fazer. E aí, é claro, tem que seguir algumas outras recomendações lógicas, né, como manter a higiene, tem que sempre ter uma pessoa ali para manter as instalações limpas e higienizadas, lembrando que é manter, né, não é obrigação da pessoa ficar limpando ali sujeira de trabalhador, né, que normalmente não tem uma educação adequada, então cabe a nós fazermos uma campanha de conscientização a isso para que os trabalhadores da limpeza apenas mantenham o canteiro de obras limpo, se tratando agora do refeitório, né? Mantendo lixeira com tampa, por exemplo, que a gente sabe muito bem os motivos. E aí o parâmetro do tamanho, que tamanho que tem que ter esse refeitório? Ele deve ter no mínimo 0,80 metros quadrados por pessoa. Vamos fazer isso na prática então. Vamos supor que eu tenho uma obra aí de um conjunto habitacional ou de uma edificação, um prédio mesmo de médio a grande porte, que nessa obra vai ter 70 trabalhadores. Claro que trabalhadores da minha empresa, certo? Que eles vão utilizar ali o refeitório. Então, qual que vai ser o tamanho desse refeitório? Eu vou multiplicar aqui 70 pessoas por 0,80 metros quadrados. Isso resulta em 56 metros quadrados. Então eu tenho que ter um refeitório ali de no mínimo 56 metros quadrados, certo? E aí existem algumas recomendações para refeitórios, por exemplo,
você unir mesas e cadeiras não muito amplas, mas talvez menores. Antigamente tinha até mais essas recomendações, fazer conjuntos de 5 ou 6 cadeiras, né, para aquelas pessoas que são um pouco mais próximas. Antigamente até tinha um pouco mais disso, né? Porque antigamente o pessoal fazia o planejamento do canteiro de obras pensando assim, por exemplo, que os trabalhadores eles tinham um pouco de vergonha de levar marmita. Existia muito isso antes. Agora meio que passou isso, né? Então, mesmo assim, alguns planejadores assim fazem algumas coisas desse tipo. Colocam mesas separadas, cadeiras um pouco maiores para quem tem mais afinidade. Tem gente que propõe mais uma afinidade, unindo todo mundo. Mas aí vai um pouco aí da noção de cada um, do propósito de cada um, o que quer fazer dentro da sua obra, né? Mas a norma não fala nada disso, isso são apenas boas práticas, isso daí são recomendações. E, claro, aqui sim, a área mínima se trata aí de uma recomendação normativa, né? Uma obrigatoriedade normativa aí. Refeitório, então, 0,80 metros quadrados por pessoa, por trabalhador. Falando agora do vestiário. O vestiário, aí sim, ele deve estar ao lado dos banheiros. Então, banheiro de um lado, vestiário do outro. E o mais próximo possível do portão de entrada e saída, tá? Ali perto da guarita, da portaria, o mais próximo possível dali. E aí os armários, eles têm que ser metálicos e individuais com cadeado, certo? E aí, quando o armário não tem cadeado, aí cabe aos, principalmente, por exemplo, técnicos de segurança, estar avaliando aí, porque a gente sabe os problemas que a gente tem em canteiros de obras, né? O pessoal costuma largar muito objeto em cima dos armários, por exemplo, no chão, sendo que tem um armário específico para ele, né? Então, isso aí é um trabalho que vem sendo feito dentro de canteiros de obras, mas o que é necessário é ter o armário metálico ali individual, a gente não pode fazer um armário para duas pessoas, e este armário deve ter cadeado, tá? Então os técnicos de segurança devem prestar muita atenção nisso, né? Nunca pendurar roupas em pregos, né? É perigoso isso, a gente pendurar as roupas em pregos. Então, numa campanha aí de DDS, a gente fala bastante, né? No diálogo diário de segurança, a gente fala bastante disso. A gente está sempre andando ali pelos canteiros para ver se não há esse tipo de prática, porque é bem perigoso, né? Ter os bancos de madeira com largura mínima de 30 centímetros para o pessoal sentar. É claro que isso, se você for ver na prática, não é uma largura assim muito grande, mas é o mínimo recomendado aí pela norma, tá? E a ventilação, quando a gente falou lá no container que ele deve ter uma área de ventilação de 15% da área, lembra? Aqui no vestiário deve ter 10% da área. Normalmente, todas essas instalações ela tem que ter 10% da área, tá? De ventilação mínima, salvo as construções metálicas ali, que é um pouco maior, no caso do container, que tem que ter 15% mínimo de abertura de ventilação. E aí o parâmetro do vestiário é de 1,5 quadrado por pessoa, é quase o dobro do refeitório. Então vamos planejar aí para esse mesmo canteiro de obras que a gente está fazendo de 70 trabalhadores. 70 pessoas vezes 1,5 metro dá 105 metros quadrados. Então eu tenho que ter um vestiário ali com todas as disposições, armários e tudo mais, com no mínimo 105 metros quadrados. Perfeito? Falando do banheiro agora. O banheiro, quais são as instalações mínimas aí? Quanto que eu tenho que ter de lavatório? Quanto que eu tenho que ter de vaso sanitário, de mictório, de chuveiro? Bom, lavatório, vaso sanitário e mictório, eu tenho que ter um conjunto desses, um de cada, para cada 20 trabalhadores, para cada grupo de 20 trabalhadores. E chuveiro, um para cada 10 trabalhadores. Então, isso vai dar quantidade de lavatório, vaso sanitário e mictório. A gente pega os 70 e divide por 20, certo? É um para cada 20 pessoas. Então resulta em 3,5. É claro que eu não tenho 3,5 lavatórios, né? Eu arredondo sempre para cima aí, então eu tenho que ter 4 lavatórios, no mínimo 4 lavatórios, no mínimo 4 vasos sanitários, no mínimo 4 mictórios, tá? O chuveiro já são um para cada 10 trabalhadores. Então, se eu tenho 70 trabalhadores, dividido por 10 dá 7 chuveiros, tá? Então,
4 mictórios, 4 vasos sanitários e 4 lavatórios e 7 chuveiros, perfeito? E aí, o local destinado aqui ao vaso sanitário, ele deve ter uma área mínima aí de 1 metro quadrado, tá? O local onde fica ali o vaso sanitário. E aí, a área para o chuveiro, né, o box, que geralmente o pessoal adota aí na obra, deve ter uma área mínima aí de 0,80 metros quadrados e a altura mínima ali do chuveiro deve ser de 2,10 metros. Perfeito? E agora, falando um pouco mais sobre o banheiro, principalmente em obras horizontais, aí dando um pouco mais de ênfase em obras horizontais, que esse curso aqui ele visa falar um pouco mais das obras tradicionais, né, os canteiros amplos. Se tratando de obras horizontais, nós temos que estabelecer um banheiro a cada 150 metros, tá? Que a gente chama isso de banheiro volante. Então, eu tenho um banheiro aqui, o próximo banheiro, eles devem estar próximo, no máximo, 150 metros, tá? Nas obras verticais, no caso de edifícios altos, um banheiro volante aí a cada 3 pavimentos, tá? Para o trabalhador não precisar descer até o último pavimento se ele estiver lá em cima para poder ir até o banheiro. Nesses banheiros eu tenho que ter saboneteira com detergente em cada lavatório e também ser independente para homens e mulheres, isso é obrigatório. Então essa saboneteira aqui com detergente em cada lavatório, quantas saboneteiras com detergente eu tenho que ter? Se eu contabilizei aqui 4 lavatórios, eu tenho que ter aí 4 saboneteiras com detergente, certo? Notas adicionais aqui. Todos os compartimentos devem ser mantidos em perfeito estado de conservação e higiene. Isso eu nem preciso me estender muito, né? Porque é uma obviedade e eu já comentei um pouquinho aqui sobre. Lavatório com altura mínima de 90 centímetros a partir do piso e mictório a 50 centímetros, certo? Espaçamento mínimo entre as torneiras, 60 centímetros. No caso de torneira uma do lado da outra, o eixo de uma torneira até o eixo da outra, no mínimo aí 60 centímetros. E o local destinado ao vaso sanitário com divisória, né? Então, eu tenho ali eu tenho que ter 4 vasos sanitários, certo? Normalmente, que eu fiz o cálculo aqui, ó, 4 vasos sanitários. Normalmente esses vasos sanitários são dispostos um ao lado do outro e ali no meio ficam as divisórias, dividindo esses vasos sanitários. E essa divisória ela deve ter uma altura mínima de 1,80 m, que aí é a recomendação da norma. Falando um pouco mais sobre alojamento, né, que a gente falou lá no início, quando a obra tiver alojamento, aí o que eu preciso ter? Eu preciso ter obrigatoriamente uma área de lazer, eu preciso ter obrigatoriamente ali uma lavanderia, né, para quando as obras amplas tiverem aí alojamento dentro da própria obra. Não, por exemplo, tem muitas construtoras alugam hotéis próximos quando tem trabalhadores distantes, né? Ou então alugam mesmo alojamento, ou então tem obras que tem ali o próprio alojamento, né? Dentro da própria obra também acontece bastante. E esse alojamento ele deve possuir uma área mínima de 3 metros quadrados por módulo, cama, armário, incluindo a área de circulação. Isso significa que um quartinho, né, do alojamento ele deve ter uma área mínima de 3 metros quadrados. É pouco? Mas considerando que ali ele só vai praticamente para dormir, né, e ficar um pouquinho ali. É proibido o uso de 3 ou mais camas na mesma vertical, aquele famoso treliche, né? Pegar uma cama aqui, outra cama em cima e outra cama em cima, é proibido, tá? No máximo 2 camas ali na mesma vertical, os famosos beliches. Então a gente tem aqui, ó, que a altura entre uma cama e outra, a altura entre uma cama e a próxima cama e também a altura da cama de cima e o teto deve ser de no mínimo 1,20 m. Isso eu mostro um pouquinho aqui, ó. Então a altura dessa cama até a próxima cama tem que ter uma altura de 1,20 m e a altura dessa cama até o teto também ter uma altura mínima aí de 1,20 m. Lembrando que a cama de cima ela deve dispor aqui de proteção e escada. Perfeito? Continuando aí sobre o alojamento. As dimensões mínimas das camas têm de ser 80 centímetros de largura por 1,90 m de comprimento. E a distância entre o ripado e o estrado de 5 centímetros, tá? Na estrutura ali da cama. Prevendo ainda colchão com densidade 26, né? Que existem várias densidades de colchão, né? Precisa ser aqueles colchão de gala, né? Mas tem que ser uma
um colchão aí com uma densidade 26 e espessura mínima de 10 centímetros, tá? Isso é obrigatoriedade também para o colchão. As camas elas devem dispor de lençol, fronha e travesseiro em condições adequadas de higiene, bem como no caso de cobertor em dias mais frios, né? Também fala aqui do armário em alojamento. O armário ele deve ter uma altura aí de 1,20 m no mínimo, por 30 de largura e 40 centímetros de profundidade, cada módulo aí desse armário, com separação ou prateleira, de modo que um compartimento com altura de 80 centímetros se destine a abrigar a roupa de uso comum e outro compartimento com altura de 40 centímetros a guardar a roupa de trabalho. Então eu tenho ali um armário com altura, vamos supor, né, um armário mínimo aí de altura 1,20 m, a largura dele 30 centímetros e a profundidade dele 40 centímetros. Aí dentro eu tenho que ter no mínimo 2 compartimentos ali, no mínimo. 80 centímetros de no mínimo para obrigar a roupa de uso comum dele, né? Camisa, shorts, e outros de 40 centímetros para obrigar a roupa de trabalho. Isso dá uma altura total de 1,20 m, certo? Que é a altura mínima aí do armário. Eu também posso fazer o seguinte, ter um armário aí com 80 centímetros de altura por 50 de largura, já é um pouquinho maior, e 40 centímetros de profundidade. E aí lá dentro eu tenho que ter um compartimento com largura de 25 centímetros, os dois, né, com largura de 25 centímetros, para dar uma largura total de 50 centímetros, para a gente guardar as roupas aí de uso comum e de trabalho. Então, tenho duas disposições aí de armários, né? As duas disposições são permitidas, né? Mais nota sobre o alojamento aí, é terminantemente proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeição dentro do alojamento. Tem local específico para isso, que são as cozinhas, né? Claro. E também a gente dispondo aí de bebedouros, no caso de alojamento, deve possuir um bebedouro para cada 25 trabalhadores. Então, quantos bebedouros vão ter aí na nossa obra? Se nossa obra tem 70 trabalhadores, como a gente está comentando desde o início, 70 pessoas dividido por 25 dá 2,8, a gente adota 3 bebedouros. Perfeito? E aí, falando da cozinha, como eu comentei, quando houver preparo de refeições, né, no canteiro de obras, eu tenho que ter a cozinha. Então, eu tenho que ter uma instalação sanitária independente. Eu já tenho, lembra que eu já tenho aquele banheiro que eu já previ a área mínima, já previ a quantidade mínima de vaso sanitário, de lavatório. Agora, eu tenho que ter uma instalação sanitária também, mas da cozinha independente. Aquele cálculo que a gente fez é independente desse. Então, eu tenho que prever ali mais um banheirinho para a cozinha, certo? E quando for utilizado o gás GLP ali, os botijões têm de ser instalados fora da cozinha, né? Em área ventilada e coberta. Não pode dentro da própria cozinha a gente ter os botijões ali, né? Ou os bujões, também chamado. É obrigatório o uso de aventais e gorros para aquelas pessoas que trabalham ali dentro da cozinha, tá? Então essa foi um pouco mais da noção aí de instalações, tamanhos mínimos, né, dimensões mínimas aí dos ambientes, quantidades mínimas de aparelhos sanitários. Agora falando um pouco, vamos ter uma noção um pouco, não vou me estender muito, mas sobre movimentação e armazenamento de materiais, começando pelo famoso saco de cimento. A altura máxima do saco de cimento aqui são de 10 sacos, tá? Então eu tenho que ter 10 sacos ali no máximo. Mas se eu for utilizar daqui a no máximo 15 dias, né? Eu vou utilizar amanhã, eu vou utilizar depois de amanhã, ou no máximo 15 dias, eu posso ter uma altura aí de saco de cimento com 15 sacos, perfeito? Outra coisa também é que essa pilha de saco de cimento ela deve estar afastada 30 centímetros da parede e 50 centímetros do teto, tá ok? Então não adianta lá a gente colocar 15 sacos de cimento também numa pilha só e não estiver a pelo menos 50 centímetros do teto. Eu também tenho que fazer essa notificação, certo? Essa consideração. E eles devem estar aqui em cima de estrados de madeira, nunca em cima do solo, do piso, né? Para evitar aí a umidade ascendente. Também tem altura mínima para pilha de blocos. Não, dessa vez não é mínima, é máxima. A altura máxima
Aqui também é altura máxima, né? Altura máxima do saco de cimento, 10 ou 15. E aqui, a altura máxima da pilha de blocos deve ser 1,40 m. Perfeito? Tanto para esses blocos de concreto quanto para os blocos cerâmicos. A gente deve seguir essa recomendação aí. Quando os canteiros nos quais existirem grandes estoques, né, tiver muitos materiais, muito cimento, muito bloco, ele deve adotar a estocagem do tipo PEPS. O que é essa estocagem do tipo PEPS? É primeiro que entra, primeiro que sai. Então entrou um cimento agora, né? Chegou um caminhão de cimento agora para estocar na minha obra. Aquele que eu vou utilizar primeiro. Daqui a uma semana chegou mais um caminhão de saco de cimento. Aquele caminhão de saco de cimento meio que entrega, a gente deposita atrás para ele ser utilizado depois. O que normalmente o pessoal costuma fazer? Chegou material novo agora, o pessoal já pega esse material novo para usar. Mas quando estiver em grandes estoques assim, a gente deve adotar aí a estocagem do tipo PEPS. O que entrou primeiro, sai primeiro, tá? Então, o que entrou depois, o que vai chegando depois, os estoques que chegarem depois, as cargas que chegarem depois, elas vão ser utilizadas depois. Então, primeiro que entra, primeiro que sai. Essa é a estocagem do tipo PEPS, tá? Muito utilizada em supermercados também, quando a gente tem um prazo de validade aí dos produtos. Materiais de construção também tem prazo de validade, né? Quando ele se recebe, quando ele fica aberto, quando ele fica exposto ao tempo, ele também tem um prazo. Então, por isso que se ele está ali há mais tempo, ele tem que ser utilizado primeiro do que os chegarem agora, tá? Mesma coisa como eu comentei em supermercado, ali eu tenho os produtos que chegam primeiro, eles têm que sair primeiro, né? Para os novos, eles têm um prazo de validade um pouco mais estendido, eles ficam para trás, certo? E aí a gente também fala aí das pilhas de agregados, tanto de areia quanto de brita. Ela deve ter uma altura aí máxima de 1,5 m, a fim de reduzir o gradiente de umidade. Então é muito comum a gente ver aí pilhas de agregados enormes, né? Ela deve ter uma altura máxima aí de 1,5 m, certo? Caso as baias não se localizem sobre uma laje, que é o local que a gente coloca as areias e as britas, né? Ela não pode estar diretamente depositada no solo. Então a gente tem um canteiro ali que não está pavimentado ainda, então é o próprio solo que está ali. A gente não pode colocar essa areia em cima do solo, a gente deve prover aí um piso cimentado, um fundo cimentado para que a gente possa jogar esses agregados aí para não contaminar com o solo. Perfeito? Agora falando um pouco mais sobre o elevador de transporte de trabalhadores, quando que é obrigado esse elevador de transporte de trabalhadores? Nos edifícios em construção com 12 pavimentos ou mais, certo? Ou então com 8 pavimentos ou mais se a obra tiver mais de 30 trabalhadores. Então, se a obra tem 20 trabalhadores, eu tenho que ter um elevador de transporte de trabalhadores se a edificação for ter 12 pavimentos ou mais, se tiver 20 trabalhadores ali. Agora, se eu tiver 30, 40, 50 trabalhadores ou mais, eu tenho que ter obrigatoriamente esse elevador em obras que tenham 8 pavimentos ou mais, certo? Então, essa é a recomendação aí da nossa norma NR18. Perfeito? E agora, a parte mais importante para você, o exercício proposto. Nós realizamos até agora o planejamento de um canteiro de obras para uma obra aí com 70 trabalhadores. Agora você vai realizar o planejamento do canteiro para uma obra com 150 trabalhadores. Você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então você vai fazer aqui, eu vou abrir a planilha aqui, você vai falar a quantidade de trabalhadores, né, que 150, e você vai falar aqui para a gente se vai ter alojamento, se vai ser necessário ambulatório, qual que é a área mínima do refeitório, qual que é a área mínima do vestiário, quantidade de lavatórios, quantidade de vasos sanitários, quantidade de mictórios, quantidade de chuveiros e quantidade de bebedouros, certo? Então, aqui é uma planilha que a gente criou, planilha de canteiro de obras, de planejamento de canteiro de obras do tipo amplo, que já fornece
esses dados para a gente somente se a gente digitar aqui a quantidade de trabalhadores. Então vamos colocar o de 70, né? Que a gente estava fazendo o planejamento de uma obra com 70 trabalhadores. Vai ter alojamento? Eu vou falar que não vai ter alojamento aqui nesse canteiro de obra, certo? Então ele já dispôs aí para mim as instalações. Vai ser necessário ambulatório? Vai ser necessário ambulatório, porque a obra tem mais de 50 trabalhadores, né? Então vai ser necessário. Então aqui já tem uma fórmula mostrando aí se vai ser necessário ou não ambulatório. Já coloca aqui automático para mim. A área mínima do refeitório já colocou aqui para mim, 56 metros quadrados. A área mínima do vestiário já colocou aqui para mim também, 105 metros quadrados. Quantidade de lavatórios que a gente calculou, 4, de vaso sanitário 4, de mictório 4, de chuveiro 7, de bebedouro 3. Então já deu aqui para mim tudo automaticamente só de eu colocar a quantidade de trabalhadores aqui, tá? De alojamento ou não, certo? Então todos esses dados aqui você vai fornecer para a gente, tá? Só que agora numa quantidade de trabalhadores aqui proposta de 150 trabalhadores, né? Aqui, agora não vai ser mais 70, vai ser 150 trabalhadores. Você vai montar ali o planejamento para a gente, vai mandar e a gente vai corrigir e vai emitir o certificado aí com 2 horas de participação no curso. Lembrando que, se você quiser adquirir essa planilha aqui para facilitar, até para você fazer mais rápido, é só entrar em contato com a gente também. Os nossos dados de contato estão aqui embaixo, certo? Na descrição desse vídeo tem lá o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, o nosso Instagram, assim como você preferir. E aí você pode simplesmente solicitar essa planilha para a gente. Nós estamos vendendo ela apenas R$5. Apenas R$5 nós estamos fornecendo essa planilha aí, e uma planilha bem simples de planejamento de canteiro de obras do tipo amplo, que a gente somente digita aqui o número de trabalhadores, né? Vamos supor aqui, ó, 25 trabalhadores. Terá alojamento? Não, ele já fornece aqui, ó, tudo pra gente, quantidade mínima de instalações, e aí área mínima, se é necessário um ambulatório ou não. Então, uma planilha bem fácil de mexer, uma planilha bem simples que vai te ajudar bastante aí no planejamento do canteiro de obras que você estiver fazendo. Então, fazendo isso, querendo a planilha ou não, você pode simplesmente não optar também pela planilha, fazer os cálculos aí com você e nos mandar o resultado no papel, mandar foto, o que você quiser, que aí a gente vai emitir o seu certificado, corrigir e emitir o seu certificado. Então, se quiser adquirir a planilha, apenas R$5, você manda o pagamento para a gente na mesma hora já te libera a planilha. Então é isso, espero que você tenha gostado deste curso e tirado proveito aí sobre o planejamento do canteiro de obras. É um curso básico, mas bem simples aí, para você entender como é que funciona o planejamento dos canteiros amplos das obras. Então, faça lá o exercício proposto, faça o planejamento aí proposto com um canteiro de obras de 150 trabalhadores, mande lá uma foto pra gente ou mande uma planilha pra gente, o que você preferir. Nossos dados de contato estão aqui na descrição. Nós vamos corrigir e te mandar o certificado aí com 2 horas de participação sobre planejamento do canteiro de obras. Então é isso, muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Já ativa o sininho, clica no sininho aí para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e deixa o like aqui se você curtiu esse conteúdo. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário também sobre o que você achou desse curso. Né? A gente já fez mais cursos aqui no canal, esse é mais um gratuito que a gente fornece aí para você, e não se esqueça de comentar e falar o que você está achando desse curso. Não se esqueça de seguir-nos lá também na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que diariamente nós colocamos conteúdos novos por lá. Acompanhar-nos também na RVcast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube. E nos vemos em breve nos nossos próximos vídeos. Até mais!